Arrumar aqui. Bom dia, bom dia. Vou dar o tempinho pra vocês chegarem. Eita, cabelo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Enquanto eu espero, vou orar. Paizinho, mais uma vez essa manhã nós estamos aqui. Eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade, pela minha vida. Peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos para guardar nossas casas, nossas vidas, nossas famílias. Acampe aos nossos redores, nos proteja, nos livre e nos guarde de todo qualquer mal, de todo qualquer ataque ou contra-ataque. Peço que o Senhor direcione essa live, cuide da vida de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir perdão para vocês, comprometer a fazer essa live todos os dias. Só que ontem eu perdi um parente muito próximo. Ontem não. Perdi na terça-feira de tarde um parente muito próximo e ontem foi o enterro. Então não estava muito bem para vir aqui pela manhã dar a palavra para vocês. Então, quem puder sentir no coração, peço que ore pela minha família. Tem pessoas idosas envolvidas, parentes. E nós sabemos que é um pouco mais delicado. Mas Deus sabe de todas as coisas e toda a permissão dele. Então, me desculpa por não comparecer ontem, mas realmente não estava em condições. E eu já dei o tempinho de vocês, eu vou começar a leitura, porque eu prometi que não ia tentar não estender muito. Justamente eu sei que vocês têm os seus afazeres, tá? Bora lá. Josué 5. Nós já lemos o 1, 2, 3, 4 na última vez, na terça-feira. E agora nós vamos ler Josué 5 e 6. Josué 5. Bora lá. Quando todos os reis dos amorreus que viviam no oeste do rio Jordão e os reis cananeus que habitavam junto à costa do mar souberam que o Senhor tinha secado o Jordão para os israelitas passarem, perderam toda a força. Todos ficaram cheios de medo, sem coragem para lutar contra os israelitas. Não sei na Bíblia de vocês, mas na minha tem tipo um subtítulo que está escrito: a circuncisão dos israelitas. E o Senhor disse a Josué: preparem algumas facas de pedra e volte a circuncidar os israelitas. Josué mandou fazer facas de pedra e circuncidou os israelitas no monte Ararat. Bom dia, bom dia. Josué 5, versículo 4. Josué os circuncidou, porque todos os homens adultos que tinham saído do Egito com idade para combater tinham morrido no deserto, gente. Esses homens tinham sido circuncidados, mas os homens que tinham nascido no deserto não tinham sido circuncidados.
Durante 40 anos, os israelitas andaram pelo deserto, e todos os homens que tinham saído do Egito morreram, porque não obedeceram ao Senhor. E o Senhor jurou que não deixaria entrar na terra que o Senhor tinha prometido aos seus antepassados, que iriam lhe dar, uma terra boa que semeia e cria gado. Assim, no lugar desses homens, Deus colocou seus filhos. Josué os circuncidou, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Toda a nação ficou acampada, até ficarem curados todos os que foram circuncidados. Josué 5, 9, para quem entrou, bom dia, bom dia. Estamos fazendo a leitura de Josué. 5, 9. Depois o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de vocês a vergonha de serem escravos no Egito, por isso aquele lugar ainda se chama Gilgal. Enquanto acampavam em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa na noite do dia 14 do mês. No dia depois da Páscoa, os israelitas começaram a comer os produtos da terra, pão sem fermento, grão de trigo torrados. A partir desse dia, o maná deixou de aparecer aos israelitas e passaram a comer o que a terra produzia. Eu não sei se vocês conhecem ou se lembram, a partir do momento que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, Deus providenciou para eles comida todos os dias. E Deus falava que ele seria o provedor. E ele começou a liberar todos os dias maná. Teve durante uma época, produziu codornas, porque o pessoal começou a sentir, eles começaram a sentir saudade dos peixes, da comida lá do Egito, e Deus mandou codorna até explodir o nariz deles, porque eles queriam comer carne. Mas o maná descia diariamente, todos os dias. Então, depois que todo o povo de Israel se circuncidou, eles ficaram puros, porque Deus já havia falado que todo o povo dele deveria ser circuncidado. A partir daquele dia, daquele momento, Deus deixou de mandar o maná para eles, de produzir o pão de cada dia, e eles passaram a comer o que tinha na terra. Mas, só uma vírgula, eles tinham passado para a terra, mas eles ainda não tinham dominado o território. Só que naquela terra, como Deus havia dito, tinha leite, mel, era uma terra boa, tinha gado. Então, eles passaram aquele período, ficaram aquele período de baixa, assim, pode-se dizer, de recuperação. E dali mesmo eles já viram que tinham elementos na terra apropriados para eles comerem. Então, Deus parou de mandar um maná diário para eles. O chefe do exército do Senhor. 5:13. Numa ocasião, quando Josué se aproximava de Jericó, ele viu um homem na sua frente, com uma espada na mão. Então Josué se aproximou e perguntou: Você é amigo ou inimigo? E ele respondeu: Não sou inimigo, eu sou o comandante do exército do Senhor. Acabo de chegar. Coloquem bem essa passagem na anotação de vocês que estão anotando. 14, tá? O Josué perguntou: Você é nosso amigo ou nosso inimigo? Porque todo mundo conhecia os israelitas. Então apareceu uma pessoa com uma espada. E essa pessoa, esse ser, falou: Não sou inimigo, sou o comandante do exército do Senhor. Acabo de chegar. Isso quer dizer o quê, gente? Eu vou terminar de ler para vocês entenderem. Então Josué se inclinou até o chão em sinal de respeito e disse: Eu sou seu servo do Senhor. Há alguma mensagem para mim? O comandante do exército do Senhor disse a Josué: Tire as sandálias, porque este lugar onde está é sagrado. E Josué obedeceu. Vou pegar a aguinha. Hoje eu nem falei para vocês pegarem o café de vocês, né? Desculpa, gente. Ainda tô processando tudo o que aconteceu.
Como sabem, não bebo café e eu tô de jejum, então é água. Tá, nesse versículo 14 eu quero falar pra vocês. Quando essa pessoa falou que ele é do comandante do exército do Senhor, ele não é uma pessoa, ele é um espírito, ele é um anjo. Não sei se vocês já leram essa passagem, já tiveram essa percepção. E do momento assim que Josué percebeu do comando do Senhor, por quê? Porque Deus tem um exército dele aqui, óbvio, era Israel, mas não tem exército físico, tem no céu. E como eu disse nas outras vezes que nós viemos aqui estudar, existe uma passagem que eu não lembro qual, mas fala que seja feita-se na terra como é no céu. Então tudo que é replicado aqui, tudo que Deus mandou fazer aqui em relação ao seu povo de Israel, em purificação, em leis, em tudo, constituição, tudo, quer dizer que no céu é parecido, no céu é igual, seja feito na terra assim como é no céu. Então Deus não tirou do nada, Deus pegou o que há no céu e trouxe para nós. Então muitas coisas que nós vivemos, que nós temos aqui, é reflexo do que já existe no céu. Então quando essa pessoa, esse anjo, esse ser fala que ele é do exército do Senhor, ele é do exército do Senhor no sentido, ele é um ser espiritual. Tanto é que Josué se abaixa, se inclina e pergunta se há alguma mensagem do Senhor para ele. Se inclinou em forma de respeito. Sou seu servo, há alguma mensagem do Senhor para mim? E o comandante do exército disse para ele tirar as sandálias porque aquele lugar é santo. Moisés também lá em cima, quando ele subiu no monte, Jesus falou, tire a sandália dos seus pés porque aqui onde você pisa é um lugar santo. Então, a mesma coisa que aconteceu lá atrás com Moisés, aconteceu com Josué. O Josué obedeceu. Aquela terra que eles estavam pisando, que eles acabaram de entrar, que eles se circuncidaram, o Senhor enviou uma pessoa, um ser, do exército dele, para poder estar ali. E mandou ele tirar as sandálias, assim como aconteceu lá atrás com Moisés. Então vocês verem algumas similaridades que aconteceu entre Josué e Moisés. Vamos lá para o versículo, capítulo 6. Conseguindo ouvir direitinho e ver. Bom dia quem chegou, bem-vindo. Vai lá então. Desculpa, gente, tô meio caindo. Josué 6. A conquista de Jericó. Agora que Josué vai entrar em Jericó. Ele tinha enviado 2 soldados para poderem ir lá visitar, ver a terra que eu falei para você. Que Deus usa de estratégia e nós temos que replicar isso. Deus não mandou Josué simplesmente sair entrando. Josué mandou 2 espiões, assim como Moisés lá atrás fez, mandou 2 espiões espionarem a terra, ver como é que ele era. Então eles espionaram a terra e criaram uma tática de batalha, que é, vamos entrar por dentro, vamos subir aquela corda vermelha, onde Raabe deixou na janela dela, porque ela morava na muralha. Nós vamos entrar por ali e dali nós vamos atacar todo o território dentro. Óbvio que isso foi depois que eles gritaram e tudo caiu. Então, eu já tô dando spoiler, né? Mas bora lá ler e pegar, anotar o que tem agora nesse versículo. A conquista de Jericó. Josué 6. As portas de Jericó foram fechadas e fortificadas. Quando se soube que os israelitas estavam vindo, ninguém podia entrar nem sair. Vocês imaginem num contexto de reinado. Castelo, quem mora aqui na Europa já viu. Os castelos, como são grandes os muros. Então, nesse contexto, eles fecharam tudo para ninguém entrar e sair, justamente porque eles tinham medo dessa invasão por dentro. Mas o Senhor disse a Josué, vou entregar nas suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus soldados. Uma vez por dia, marche em volta da cidade com todos os soldados. Façam isso durante 6 dias. Marchar. Eu quero que quem estiver anotando, pega um papelzinho que eu vou dar um código que eu peguei com isso. Na frente da arca irão 7 sacerdotes, novamente 7. Já falei pra vocês que o número 7, toda vez que aparece número, mês, nome, quer dizer que é profético, é algo profético.
dentro da palavra. Nós temos que anotar, os números não vêm à toa. Deus trabalha com ciclos. Deus trabalha com tempo, Deus trabalha com estação e Deus trabalha com propósito. Cada mês tem um significado, cada número tem um significado. Os números também representam anjos. Então tudo tem um significado. O número 7, o número da perfeição, foi no 7 dia que Deus terminou o mundo e ali descansou. Então o número 7 tem significado, tá? São 7 dos que irão levar a arca dos sacerdotes. Deus mandou 6 vezes dar a volta e no 7º ia cair. Então já tô pulando, né? Mas vão anotando aí. Na frente da arca, 7 sacerdotes, cada um deles com uma trombeta feita de chifre de carneiro. Carneiro, trombeta, que hoje nós chamamos, hoje, eu não sei se hoje ou se antigamente, mas nós chamamos de chofar, tá? Chofar é um instrumento profético também. Muitos profetas usam muito chofar para poder emitir o som. Nós sabemos que Deus criou o mundo através da palavra. Então nós sabemos que tem força na palavra. E que o mundo também é regido por energia. E não é astrologia, gente, não é misticismo. Deus criou o mundo. Então tem as energias, tem os prontos, os neutros, existem essa energia. Então a partir do momento que eu emito um som, que eu falo, tá saindo voz, tá saindo letra, mas tá saindo som, fonética. O som, a vibração está saindo. Quando eu falo A, é mais aberto. Quando eu falo U, é mais fechado. Então, o som também tem significado. E Deus, quando Deus falou, haja luz, Ele emitiu um som. Ele falou palavras. Então, também tem significado porque o do chofar indo na frente junto com os sacerdotes, tocando a trombeta. Mas no 7º dia vocês darão 7 voltas ao redor da cidade, enquanto os sacerdotes tocam a trombeta. Quando for ouvido um toque prolongado das trombetas, o povo gritará. Novamente, som, ele gritará com toda a força e o muro da cidade cairá. Gente, bora lá, naturalmente. Deixa eu terminar essa daqui. Então o povo atacará a cidade, cada um entrando pelo lugar que tiver diretamente na sua frente. Perdoa. Nós sabemos que sim, né, o mundo é regido por som, mas é uma muralha. Óbvio que Deus tá ali. Deus é o Deus do impossível. Ele fez várias coisas impossíveis até José chegar lá. E nós sabemos que Deus é capaz de fazer. Mas para uma muralha cair com um grito, por mais que fosse assim, o grito mais forte de todos, tá? O que isso representa? Deus estava mandando, cerque aquele território, pise naquele território, demandando aquele território, cercando, porque Deus lá atrás falou, tudo que você plantar a ponta dos seus pés eu te darei. Então eles estavam ali fazendo uma passagem, igual o exército faz. Tô fazendo o quê? Tô dominando esse território, tô passando ali, tô dando voltas, tô emitindo um som de sofá, quebrando as fortalezas que tem aqui, no sentido, primeiro, espiritual para depois físico. Então eles estavam fazendo o quê? Dominando o território, pisando no território. A partir do 7º dia que eles gritaram tudo, iam cair, óbvio, não era somente com a força da voz deles, mas porque no mundo espiritual eles já tinham tomado posse daquilo que era deles, e conforme eles iam gritando, Deus ia agir e ia derrubar aquela muralha. Porque não tinha como aquela muralha cair, porque o povo de Israel não tinha bazuca, não tinha canhão, não tinha nada. Então é a força do poder de Deus junto com a palavra, com o som. E isso foi quebrado quando o chofar é um instrumento muito utilizado pelas pessoas que estudam libertação. Quando você vai orar em específico para alguma coisa, quando você quer fazer atos proféticos, quando você quer dominar território, você utiliza o chofar. Você está quebrando pela corrente, você está quebrando com um grito de sofá, tudo aquilo no mundo espiritual que possa estar ali. Então você está fazendo o que? Dominação de território. E outra coisa que nós temos que observar na palavra. Os primeiros acontecimentos dão significado a tudo que vai vir depois, na maioria das vezes dentro da Bíblia. Então quando nós vamos estudar qualquer coisa, nós temos que buscar a origem. Temos que buscar a primeira referência. Então a primeira referência do que tem na Bíblia, a primeira coisa que aparecer na Bíblia, você pode ter certeza que aquilo é um significado. Tem um significado. Hoje não dá pra eu
Bom, se aparecer alguma coisa aqui, eu falo pra você. Mas vocês têm que buscar primeiro a origem. E aí depois você vai buscando os 2, 3 coisas que aconteceram sucessivamente para você ver o que significa, que representa. Bora lá, Josué 5:5. Interessante? Pois. Muito interessante. Josué 6:5. Tá? Quando for ouvido o toque prolongado, eu vou ver se eu consigo colocar aqui o barulho de chofar para vocês ouvirem antes de terminar. O povo gritará com toda a força e o muro da cidade cairá. Então o povo atacará a cidade, cada um entrando pelo lugar que estiver diretamente na sua frente. Não vai ficar baratinando não, na sua frente. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e lhe disse: levantem a arca da aliança do Senhor, 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro, e marchem em frente da arca primeiro. Começaram os sacerdotes, marchando com a trombeta, em frente da arca, tá, com o chofar. Marchem uma vez em volta da cidade, com o exército na frente da arca do Senhor. Tá? A arca do Senhor representava a presença do Senhor. Então, eles foram com a presença do Senhor e com o instrumento de batalha, que era o chofar. Quando Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes que levantavam as 7 trombetas diante do Senhor saíram na frente tocando as trombetas. Arma de guerra, gente. Louvor, chofar, arma de guerra. Indo na frente, junto com a arca do Senhor. A arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. O exército marchava na frente dos 7 sacerdotes que tocavam as trombetas. Os outros homens da guerra marchavam atrás da arca. Enquanto marchavam, as trombetas estavam sempre tocando. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não gritem, não levantem a voz, não digam só uma palavra, até o dia que eu falar gritem. Então eles foram só com as trombetas, marchando, 7 vezes, marchando. Sacerdote na frente, a arca na frente, o povo atrás. No caso, Deus na frente, com seu instrumento de guerra na frente, só marchando, tomando território, pisando, denominando: essa cidade aqui vai ser nossa, remarcando. Por isso que quando as pessoas fazem atos proféticos, muitas das vezes, elas vão marchando naquele círculo ali, ou naquela rua, ou em qualquer lugar que seja. Eles estão determinando que aquele terreno ali será deles. Aqui a ordem foram 7 vezes, com a arca da aliança e com o chofar. Tá? Até então, não tinham gritado. Não grita nem levanta a voz. Não diga uma só palavra. Até o dia que eu falar, gritem. Então, poderão gritar. Josué ordenou que a arca desse volta ao redor da cidade. Depois voltaram para o acampamento, onde passaram a noite. Então, dava a volta, o chofar tocava, voltava. Dava a volta durante 6 dias. Todos marcharam em volta da cidade, como no dia anterior, na frente do exército. Depois, os 7 sacerdotes, tocando a trombeta diante da arca do Senhor, seguiam os sacerdotes que levavam a arca por fim. Levavam a arca por fim, todos os homens. No segundo dia também deram uma volta ao redor da cidade e regressaram ao acampamento. Fizeram a mesma coisa durante 6 dias. No 7º dia, 7, lembra novamente, número 7, profético, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam em volta da cidade, como tinham feito antes. Mas nesse dia, eles deram 7 voltas ao redor da cidade. Resumo, eles deram 6 voltas. No 7º dia, eles deram 7 voltas. Tá? Pra você ver, 7, 7, 14, basicamente. Mas como Deus trabalha com números. Deus trabalha com tempos, estações. É tudo, Deus é maravilhoso. Deram 6 voltas, foram para casa. No 7º dia, eles deram 7 voltas. Tá? Na 7ª vez, quando os sacerdotes trocaram a trombeta, Josué disse a todos: gritem, o Senhor já lhes deu a vitória, a cidade de vocês. A cidade e tudo que nela existe deverá ser consagrado ao Senhor. Por isso devem destruir tudo. Só a prostituta Raabe e aqueles que estiveram na casa dela não serão destruídos, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. Lembre-se, todo o restante deverá ser totalmente destruído. Não tirem nada da cidade, pois é tudo consagrado ao Senhor, para destruição. Se alguém tirar alguma coisa, será
terá a destruição e a desgraça para o... trará a destruição e a desgraça para o acampamento de Israel. Também são sagrados os pertences ao Senhor: a prata, o ouro, os objetos de bronze e de ferro. Todas as coisas deverão ser colocadas no tesouro do Senhor. Então, 20, tá? Josué 6, 20. Então os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao som das trombetas, o povo gritou com toda a força e o muro caiu. O que Deus fez? Agora sim, voz, grito, som. Ele criou o mundo com som. Vocês já fizeram tudo o que tinham que fazer. Agora eu vou agir através disso. E o som, com certeza, Deus amplificou aquele som de uma forma poderosa, porque no mundo espiritual, aquele terreno já era dele, já tinham caído, e aquelas fortalezas mentais, eu falando mental, opa, gente, aquelas fortalezas caíram. E aquelas fortalezas caíram. O povo entrou na cidade e conquistou. Consagrado tudo à destruição. Eles consagraram. O que é consagrar? Separar. Eles separaram tudo para destruir. Mataram a espada os homens, as mulheres, os jovens, os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois eu vou falar algo aqui para vocês, me lembre, tá? Mas não vou esquecer não. Por que Deus entrava e matava tudo? Matava, acabava com tudo. Josué disse aos 2 homens que tinham ido espiar a terra: entrem na casa da prostituta e tirem de lá aquela mulher e toda a sua família, como lhes juraram. Então os 2 homens que tinham ido espiar a terra foram buscar Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, todos os seus parentes e todos os que estavam com ela. E levaram todos para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Depois disso, os israelitas queimaram toda a cidade, tudo que havia nela. Só a prata, ouro, os objetos de bronze e de ferro é que guardaram nos tesouros no tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a vida da prostituta Raabe e de todos os seus parentes que estavam com ela. Ele fez isso porque ela escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado a Jericó para espiar a terra. Nesse momento, Josué lançou a seguinte maldição: que o Senhor amaldiçoe quem tentar reconstruir a cidade de Jericó. Que morra o primeiro filho de quem colocar os alicerces. Que morra o filho mais novo e quem restaurar suas portas. E o Senhor esteve com Josué e ele ficou conhecido em toda aquela terra. Olha lá. E finalizamos, tá? Eu lembro que há um tempo atrás eu estava até conversando com uma amiga minha e eu falei, nossa, Deus matava toda uma cidade, todo um povo, matava todo mundo, entrava e falava, mate todo mundo. Eu ficava pensando, nossa, mas por quê? E aí, enquanto eu estudava, eu conversava até com uma amiga esses dias, ontem, eu falei com ela, hoje eu entendo, é duro, mas eu entendo por quê. Deus é um Deus de santificação. E a partir do momento que nós pecamos e nós cometemos iniquidade, essa iniquidade vai passando. Por quê? Porque a nossa genética também sofre modificações através do nosso pecado. Existe todo um estudo, hoje não é dia para contar isso. Mas em resumo, Deus mandava matar todo mundo, toda a linhagem, toda a geração por conta disso. Não sei se vocês já pararam para pensar ou se vocês já pensaram nisso, mas tem pessoas que não se arrependem, não mudam. Caim lá atrás, lá em Gênesis, Caim não se arrependeu. Em momento algum, Caim falou para Deus, me perdoa. Eu pequei, ou se arrependeu. Ele simplesmente deu uma de maluquinho e falou, sou eu o guardador do meu irmão? E aí Deus falou, deveria ser, né? Guardador do seu irmão. E Caim matou Abel por inveja. E Deus veio até Caim e deu uma sentença. E ele falou, nossa, a minha culpa é tão grande que eu não possa... Que eu tenho que morrer. Em resumo, qualquer pessoa que achar vai querer me matar. E Deus fez um sinal pra ele, falou, não, vai, você não vai morrer pelo sangue de outra pessoa. Mas você não escuta em momento nenhum Caim se arrependendo. Então ele matou e não se arrependeu. E aí depois vem a geração dele, geração de pessoas ruins, que matavam, se prostituíam, que tinham relacionamento com a mulher do outro. E em momento nenhum eles se arrependem.
Então esse nível de iniquidade já está tão grande dentro da genética, daquela genética, que eles não se arrependem, que Deus manda matar todo mundo. Porque não tem jeito. Raabe foi aquela que viu e percebeu, uau, Deus é realmente Deus. Eu não estava tão contaminada, não estava com essa mente contaminada também, com essa genética contaminada. E ela falou, eu acredito em tudo que vocês fizeram. Eu acredito. E Deus poupou a vida dela. Tanto é que ela entra na genealogia de Jesus, ela entra na palavra. Então, assim, uma prostituta que acreditou em Deus foi limpa, assim posso se dizer. E Deus mandava matar todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Por quê? Porque as pessoas eram ruins, gente. Deus é justo. Deus não é carrasco. E as pessoas ficam, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento é Deus. É Deus, não é que no Antigo Testamento ele era ruim, no primeiro, no Novo ele não é. Ele continua sendo o mesmo Deus. Mas naquela época ele estava começando o seu povo. Criando um estatuto, formando o que deveria ser o povo dele, como ele queria que o povo vivesse no nível de santidade, como era no céu, ele queria replicar aqui. Tinha muita iniquidade, as pessoas precisavam tomar território, precisavam ir à terra que Deus mandou que eles iam dar. Tinha gente lá muito ruim, o sangue já estava contaminado, as pessoas já tinham um DNA contaminado, já tinham um nível de iniquidade e injustiça muito grande. E Deus precisava eliminar todos eles, para não contaminar todo o restante. E aí, veio Jesus e mudou. Não, Jesus falou com as pessoas também da mesma forma. Só que Jesus veio a ser um intermédio entre Deus. O que Deus fazia antes, Jesus veio intermediar. Então, é o mesmo Deus. Mas agora uma explicação para vocês que sempre pensaram, nossa, mas que Deus ruim, que mata até inocente. Não era inocente. É triste, é duro. Mas nós já vimos vários casos, principalmente na internet, vem muito casos, de pessoas que matam os pais, matam as mães, a mãe, bebê a sangue frio e não se arrependem. Psicopatas, estupradores não se arrependem. Lendo assim a palavra, nós ficamos, nossa, que ruim, que Deus ruim, que matou até um bebê. Aquele bebê ia nascer, ia ser não um monstro, né? Mas ia ser uma pessoa ruim. Ia ser uma pessoa ruim. Aí, trazendo hoje para a nossa realidade, vocês que têm filho, um cara que estrupa uma criança, um bebê, não se arrepende. Um maníaco que mata os seus pais, corta, picota. Uma pessoa que não se arrepende. Não se arrepende. E aí é muito fácil hoje em dia, eu vejo pessoas falando, que Deus ruim, mas as pessoas julgam muito também. Quando vem um psicopata, quando vem um ladrão, por exemplo, sou do Rio de Janeiro, um ladrão que vai lá e rouba e mata uma velha. Nossa, deve morrer na prisão, deve ser pedrejado, deve apodrecer na prisão. Mas aí quando lê lá o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, nossa, que Deus ruim que matou uma criança, que matou um inocente. Não tem coerência. Não tem coerência. E é justamente por isso que Deus limpava e matava todos. É por isso. E finalizamos agora o versículo 5 e 6. Amanhã nós estamos aqui de novo às 9. Quero ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Já deu 30 minutos? Não. Então eu vou orar para terminar. Hoje não vou prolongar muito. Vim aqui fazer meu papel que Deus mandou. E amanhã nós estamos aqui de volta, se Deus quiser. Vamos orar. Pai, obrigada por essa oportunidade. Que a palavra do Senhor seja como uma espada de 2 gumes, que penetra o mais íntimo do interior, que corta a alma junto às medulas e vai até a alma. Que o Senhor possa trazer a libertação através das nossas mentes, através da palavra do Senhor. Que o Senhor venha fazer uma verdadeira metanoia na nossa mente. Que nós possamos aprender, prosseguir em conhecer o Senhor mais e mais. Abençoe o dia de cada uma pessoa que esteve aqui e os que vão ver depois. Entregamos a Ti e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, gente. É isso. Muito obrigada vocês que compareceram. Deus abençoe. Até amanhã às 9 de Portugal e da Irlanda. E às 6 do Brasil. Beijinho.